A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã. Graças a Deus estamos aqui para mais um podcast. Dessa vez o último podcast da última revista do trimestre, já para finalizar o ano. Nosso sentimento aqui é de muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Mas, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, eu congrego no Central, em Fortaleza. Já ia falar em Natal na Alecrim, aí a mente já consertou. Do Templo Central em Fortaleza, né? E estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade de comentarmos mais uma lição. Na minha companhia, né, a professora Gedídia, saúdo ela com a paz do Senhor, né, e peço para que ela se apresente para quem está vendo pela primeira vez. Paz, Senhor, para todos. Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast da Escola Dominical, né? E estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre amor. Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga e também sou professora no setor 22 aqui em Natal. O nosso podcast é o único que tem essa ponte entre Fortaleza e Natal. É diferenciado. É, e estamos aqui agradecidos a Deus. Vamos conversar e aprender mais. Sempre que a gente está conversando com vocês, a gente também está aprendendo. E como já sabem, né, nós iremos comentar a lição de número 14, que tem como título o Amor por Deus de todo o coração. Né? A última lição aqui da nossa revista, né, uma revista que é um professor de adolescente, né, que esteve acompanhando aqui o podcast, que esteve ministrando suas aulas. É uma revista que fala basicamente sobre essa temática do amor, né, uma temática muito rica, é muito assunto para ser abordado, tem muito conteúdo para ser ensinado. E essa última revista, aliás, essa última lição, né, que é a lição número 14, ela, obviamente, faz um apanhado geral de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da revista. Né? O amor de Deus é uma temática que a gente trabalhou em todas as lições, praticamente. Né? Que não tem como a gente falar sobre amor à família, amor aos amigos, amor ao próximo, amor a si mesmo, se não falarmos sobre o amor de Deus. Né? Então, a leitura bíblica se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 22 a 34, e a mensagem já bastante conhecida que se encontra ali em Lucas capítulo 10, versículo 27, que diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, e ama seu próximo como a, a você mesmo. Né? Então, já começamos aqui a lição com o tópico de número 1, que fala sobre a Bíblia e o amor. Né? Mas antes de entrarmos propriamente nesse tópico de número 1, é interessante nós darmos, o comentarista sugere isso no ponto de partida, é que você faça um apanhado. Né? A gente está falando aqui da última lição do trimestre, a última lição do ano. Então, parabenize aquele aluno que veio a mais aulas, né? Leve um chocolate, é, assim, faça uma retrospectiva daquilo que vocês viram ao longo do trimestre, ao longo do ano, né? Rememore esse espírito de gratidão por estarem presentes, né, na escola dominical na última do ano, né? Quantos começaram e quantos não conseguiram terminar. Então, isso é digno de ser rememorado, de ser comemorado. Né? Então, aproveite essa última lição também para parabenizar aquele que o professor fez esse controle, né, de frequência, que é extremamente recomendável. Parabenize, leve um presente para o seu aluno, né, que é uma forma de estimulá-los a continuar nesse ano de 2024, a frequentar a escola bíblica dominical. Então, querido, já entrando aqui no tópico número 1, tem como título a Bíblia de Deus. Né? Eu acho interessante que ele, né, que é o nosso dever de cultivarmos o amor. O amor, ele precisa ser cultivado, o amor, ele precisa ser cuidado, né? Assim como a gente pega uma plantinha, cava ali aquela terra, coloca, rega, coloca um adubo também, espera crescer, rega de novo, depois espera um tempo, rega de novo, e assim é o amor, né? O amor não é algo que a gente planta e deixa lá crescer ao léu, é algo que a gente precisa, né? De ir trabalhando, a gente vê o crescimento, a gente vai lá, água de novo, né?
é algo que parece um pouco óbvio, né? Mas muitas vezes passa despercebido, né? Às vezes as pessoas pensam que o amor ele cresce naturalmente em nossos corações e fica por isso mesmo. Muitas pessoas associam o amor à espontaneidade, mas na verdade o amor está mais ligado ao serviço, ao trabalho, e à decisão de cuidar, e é isso que a gente vai ver ao longo da nossa revista. Então, devemos cultivar o amor, e o amor é diferente aqui do bom comportamento, né? E os seres humanos, de forma geral, podem se esforçar a ter, né? Esse amor que a gente está tratando aqui é um amor que nós temos o dever de plantarmos, de cultivarmos, mas é um amor que é fruto do Espírito, que é gerado em nós pelo Espírito Santo. Por isso que é um amor diferenciado, não é um amor qualquer. É um amor que nasce no coração de Deus e em nossas vidas. Então, é o que a gente deve buscar e deve trabalhar para termos em nossos corações. Exercitar, né? Exercitar, acho que essa palavra é bem cabível assim, quando se trata de amor. É exercitar o amor. E a gente tem E, e que fazer isso. sendo o amor que vem de Deus, né? O amor como referência, tendo o amor de Deus, que é esse que a gente vem falando ao longo da lição, a gente precisa entender que é uma escolha só e somente só para o bem dos outros, né? Que algumas vezes, em outras fontes de amor, vamos dizer assim, em outras referências, as pessoas falam sobre o amor que só cuida, ou o amor que só quer para si, ou um amor que não olha o bem de todos, só olha o bem próprio, né? Na verdade, o amor que nós estamos falando é o amor que tem como referência aquele de Coríntios 13, que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E esse amor, como o Daniel estava falando, se esfria quando nós não cultivamos ele, quando nós não cuidamos das nossas relações, né, que devem ser de amor, esse amor vai se esfriando. E a gente, como o Daniel estava dizendo, e a lição diz muito bem, não é ser bonzinho, você ter um comportamento bom. Amar não é só, né, isso. Também é isso, é um pouco isso. Mas é você escolher, exercitar, se esforçar em fazer o bem para as outras pessoas. É escolher amar, é escolher cuidar, é escolher cultivar, né? É observar, colocar os seus sentidos em função desse exercício da prática do bem. Algumas vezes, e é legal a gente falar com os adolescentes sobre isso, professor, a gente vê neles a questão do amor como uma coisa abstrata, muito no sentimento, muito na imaginação, muito nos pensamentos, muito na sensação, mas o amor tem a ver com decisão, tem a ver com escolha, tem a ver com fazer. E esse amor a gente precisa estar atento a ele, porque o amor a Deus também envolve isso, né, Dani? Exatamente. É algo que o próprio apóstolo Tiago fala muito, né? Aliás, não uma dor, na sua carta ele escreveu um, a gente inclusive teve a oportunidade de estudar aqui a carta de Tiago, é que a gente deve fazer boas obras efetivamente na prática, né? A gente não pode ser uma pessoa que fica falando em fazer, fica uma, uma, uma verdadeira carta de boas intenções. Tem pessoas que são cartas de boas intenções, né? Fala, ensina, mas na hora do vamos ver, não faz nada do que prega, né? Não faz nada do que ensina. Então, o amor é da mesma forma, né? Não adianta a gente pregar, ensinar, falar, olha, só que se a gente efetivamente não faz isso. Então, como a gente vê aqui, ao longo da lição, nós vamos ver as outras práticas, né? Afinal de contas, a gente está tratando aqui com adolescentes, é importante que a gente traga esses ensinamentos para Realidade, o né? contexto deles. Exatamente. Então, já aproveitando aqui e já fazendo essa ponte para entrar no tópico 2, que fala de amor e sacrifício, o comentarista explica aqui que o amor consiste em fazer sacrifícios que esforços a favor do próximo. Né? Basta lembrarmos aqui daquilo que Jesus falou.
Se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, pegar a cruz é um ato de sacrifício, é um ato que exige esforço, é um ato penoso. Então, o amor, muitas vezes, vai se manifestar dessa forma. Ele vai se manifestar de uma maneira que vai exigir de você um sacrifício, vai exigir de você muito esforço, né? E o comentarista até cita aqui, não mentir, ajudar os necessitados. Como é que a gente pode trazer isso para a realidade do adolescente? Não compactar com bullying, né? É muito normal que os adolescentes, principalmente em sala de aula, façam grupos ali, né? E muitos deles, para não serem excluídos, acabam adentrando nesse grupo. E se você entra num grupo, você vai ter que se comportar como as pessoas do grupo, né? Afinal de contas, você vai ser um peixe fora d'água. Então, no afã de não ser excluído, de não ser escanteado, o adolescente entra nesse grupo e se vê obrigado a participar de coisas que não se compactuam com a verdade cristã. Então, praticar bullying, fazer piadinhas, continuar fofocas, respeitar mais os mais velhos, não colar, não dar cola, né? Tudo isso faz parte de uma realidade do nosso adolescente que a gente deve transmitir a ele, porque isso é um sinal de amor. Isso é praticar o amor, né? Então, poder asa da sua imaginação aí e outros exemplos também. Isso, e a gente estava conversando, né, Daniel, antes de a gente iniciar a gravação, sobre a necessidade que o professor tem de que a gente precisa trazer a referência do amor de Deus também para ele. A gente observar o amor de mãe ou ver o cuidado de uma mãe é uma coisa prática para o adolescente. E o amor de Deus, como é que ele pode perceber esse amor? Entende? E aí a minha sugestão é a gente focar nas questões da natureza também, né? Claro, quando a gente pensa no cuidado de Deus, na provisão de Deus, isso fica bem claro. Mas como eu estava compartilhando com o Daniel antes, às vezes esse adolescente está construindo a ideia de Deus na cabecinha dele, né? Então, nós temos o adolescente que está, de fato, crescendo com o conceito de Deus, que os pais falam sobre Deus, que ele é frequentador da escola dominical desde o início do ano, mas a gente tem também adolescentes que não estão nesse contexto. E aí eles vão ter lacunas sobre quem é Deus. E eu diria, adultos têm essas lacunas, né? Pessoas que chegam para nós imaginando que, como a própria lição fala também no auxílio devocional, de que Deus é como uma polícia, né? Como falou a lição, Deus é como se fosse a polícia para eles. Quando, na verdade, nosso adolescente tem que ter clareza do conceito de pai, que é o nosso Deus. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o passarinho, a beleza dos pássaros, a beleza das borboletas, a beleza do mar, da praia, quando a gente coloca, e aí eu sugiro a você, professor, fazer uma pesquisa sobre as maravilhas naturais do mundo, sobre os fenômenos naturais. Uma certa vez eu fui fazer uma dinâmica com as senhoras e eu usei, por exemplo, a aurora boreal para falar sobre o quanto Deus tinha poder, quanto a soberania dele era grande e ele gostava de coisas belas, porque ele fazia a aurora boreal encher os nossos olhos, né, que é um fenômeno que acontece nos extremos do planeta, e que enche os nossos olhos de beleza, de cor no céu, né? Assim como também as pessoas ficam admiradas com o fundo do mar, com esculturas rochosas, né? Terrenos, né? Eu já ouvi falar de... Se você fizer uma pesquisinha básica sobre as maravilhas do mundo, só o que eu fiz hoje, você já vai descobrir coisas assim, meu Deus, eu não acredito que existe isso, né? E é uma sensação muito boa, porque parece que foi feito para a gente ver mesmo. Parece que foi uma construção, parece que alguém chegou lá e disse, eu vou fazer, por exemplo, tem uma montanha, Daniel, eu esqueci o nome da montanha agora, você pesquisa, que ela é reta, ela é uma montanha, montanha, montanha. E quando você vê ela de longe, assim, é como se alguém tivesse passado uma máquina, assim, deixado ela toda reta.
Você olha e diz, não, alguém pensou, olha, alguém foi lá em cima, levou uma super máquina e cortou bem retinho a montanha. Na verdade, não. Na verdade, aquilo é uma formação da natureza, né? E as pessoas nem conseguem explicar muito bem, porque vizinho ao plano ali da montanha está o resto da montanha se constituindo como qualquer outra montanha. Quando a gente pensa no Mar Morto, por exemplo, que tem uma densidade altíssima e que começaram a aparecer peixes lá, né? Segundo as profecias bíblicas, né? Cumprindo profecias bíblicas. Então, esse Deus criador, poderoso, tem que servir de referência para o amor, né? É esse amor, é o amor de um Deus que faz todo mundo com a digital diferente, né? Que faz todo mundo com a fisionomia própria, com a íris do olho única. Quantos milhões de pessoas existem na Terra? Então, que a gente possa dar essa referência de criador perfeito, soberano para os nossos adolescentes, para que eles vão construindo, né? Que eles possam ir construindo a referência do amor deles para com Deus, a gratidão deles para com Deus diante da natureza. É um ótimo exercício você colocar eles para olhar essas fotos das maravilhas do mundo, né? As naturais, tá? Porque tem as maravilhas, né, Daniel? Que são construídas pelos homens, que são maravilhas de Deus, porque a inteligência humana, né? Foi Deus quem fez. Mas as naturais são mais impactantes e se não tiver como imprimir, coloca a sua turma para falar sobre isso, para falar sobre a natureza. O que é que vocês acham de mais bonito na natureza? Vocês já foram, o que é que vocês observam na natureza? Olha aqui na janela da nossa sala de aula, né? Vamos ali fazer uma aula de campo debaixo de uma árvore. Isso são metodologias ativas que vão fazer o seu adolescente ver o quanto Deus é real e que esse amor que nós precisamos construir para com Deus precisa ser real também. As telas afastam a gente da natureza, por conseguinte, afastam a gente das nossas relações, por conseguinte, esfria, faz com que nós não cuidemos das nossas relações. Porque uma coisa é eu dizer, irmão, eu te amo, outra coisa é eu ir lá e dar um abraço, É né? verdade. Então a gente Totalmente. tem que mostrar isso, porque eles estão imersos nesse mundo de telas, né? Tá bom? Do distanciamento, né? E é muito importante que a professora Elisa está falando, né? Trazer essa realidade para eles, né? Porque muitos, a gente não pode considerar que muitos têm uma imagem de Deus, até por aquilo que eles vivem dentro de casa, né? Então, muitos têm pais autoritários, pais que não demonstram, digamos assim, um centímetro quadrado de amor pelo seu filho, né? E acaba que a imagem que eles têm de Deus vai sofrer isso também, vai sofrer essa influência, né, do tratamento que eles recebem dentro de casa. Né? Então, muitos nem sequer tiveram a figura paterna dentro de casa. Então, é importante que o professor traga isso que a professora Genídia está falando, né? É importante que o professor, essas imagens da natureza, né? Você vê, por exemplo, uma flor, né? Uma flor, quer dizer, Deus se preocupou em criar uma flor, colocar um cheiro nela, né? Isso é muito cuidado, né? De Deus para conosco. E a gente fica se perguntando, para que uma flor, assim, tem as suas utilidades, mas não é a grande utilidade. Mas quando a gente vê, né, que Deus se preocupou com cada detalhe, né, para nos afagar, por assim dizer, isso é É, um dado demonstrativo do amor dele, eu lembrei né? agora uma época, rapidinho, para ilustrar também, para você que está como professor aí. Eu lembrei de uma época que eu estava com o meu noivo, né, que na verdade é meu marido hoje, na época ele era meu noivo, e a gente conversando e de repente começou a aparecer uns vagalumes num terreno que tinha na frente da minha casa. E a gente na varanda de casa e tinha uns vagalumes, começou a aparecer uns vagalumes. Eu disse, ai, que lindo, olha só, os vagalumes aparecendo. E aí a conclusão, depois de a gente conversar um pouco, a conclusão que a gente chegou foi que ali, surpreendentemente, existia todo um ecossistema favorecendo
os vagalumes chegarem ali naquele matinho, vamos dizer assim, e quem estava sendo beneficiado era a gente. Então a gente avaliou, Tava tendo um jantar à luz de vela. estava tendo assim aquele pintando aquele clima romântico, agradável, né? Porque estavam piscando os vagalumes lá, e eles, ai Deus, e aí a gente agradeceu a Deus e viu todo esse ecossistema, tudo que é natural e que funciona tão bem, de uma forma que numa flor existe uma função gigante, né? Assim como na íris do nosso olho existe toda uma complexidade. Isso é motivo da gente ser grato a Deus, isso gera amor em qualquer criatura que minimamente reconhece que Deus é Deus, né? Então, esse é um bom exercício para os nossos alunos. É verdade. E lembrando, né, que antes da gente passar para o tópico 3, que esse é um método que Jesus já usou, né? Esse método de olhar a natureza. Aliás, quando ele fala, que Jesus fala sobre os lírios do campo, que não vestem, nem pelo amor se vestem tão bem como eles, os passarinhos, ele apela justamente para a natureza. Né? Então, muitas vezes, para a gente ter esse conhecimento de Deus, acrescer esse acréscimo de fé, não é necessário, como, assim, obviamente que a oração sempre vai ser uma solução para todos os tipos de problemas. Mas muitas vezes a gente pensa que, eu estou com esse tipo de problema aqui, eu vou me ajoelhar e vou orar que resolve. E muitas vezes a solução está a gente olhar pela janela, né? A gente fazer esse exercício de intelecção mesmo, sabe? De olhar assim, pensar, lembrar, né? A gente estava lendo Deuteronômio, capítulo 10, 11 e 12, esses dias, e o tempo todo Deus usando Moisés falando, olha, escreva esses mandamentos nos umbrais das portas de vocês, escreva para que vocês vejam e lembrem disso. Né? Então, muitas vezes, o nosso problema de falta de fé é um problema de falta de memória. Né? Nosso problema de falta de amor é um problema de falta de memória, porque a gente não lembra que Deus fez por nós, fez uns milagres. A gente está aqui no final do ano, 2024, 2023 para 2024, é um milagre, é um ato de demonstração de amor do Senhor. Né? Então, vamos apelar para a nossa consciência também. Né? E isso que a professora Gedidia está falando de forma muito boa aqui. Tá bom? Então, já entrando aqui para o tópico número 3, último tópico, diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Né? O comentarista ele começa já rememorando aquela mensagem que a gente trouxe logo no início da lição, que é a mensagem da lição, né? da lição número 14. E eu acho muito interessante, esse texto aqui de Lucas 10, 27, as ênfases que são dadas ao amor de Deus. Né? O amor de Deus envolve todo o coração, toda a alma, todas as forças e toda a mente. Ou seja, não sobrou nada. É simplesmente todo o seu ser completamente voltado a amar a Deus. Né? Olha o quão forte isso é. Então, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, com toda a força, com toda a mente, com toda a sua cabeça, com tudo que você tem aí, você tem que amar a Deus. Né? Esse é o mandamento que Deus nos deixa. E é muito interessante notar que, não é à toa que esse é o primeiro, né, dos mandamentos, se esse mandamento ele for bem aplicado em nossas vidas, todo o restante vira meio que uma consequência. Porque se a gente amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, a gente não adultera, a gente não faz mal ao próximo, a gente não mente, a gente não cobiça, a gente não quer saber de outro Deus. Né? Então, por isso que precisa enfatizar tanto esse mandamento aqui, A que é o gente de não amar fica a Deus. desocupado, né, Não Daniel? fica Porque desocupado. amar dá trabalho, né? É Lembre isso verdade. ao seu aluno. Amar são tentativas e tentativas e um exercício, e deu certo aqui, não deu certo ali. É cuidar, é ver o que o outro está precisando, é ouvir o que o outro está precisando falar, né? É usar suas mãos para abençoar. Não dá tempo você ficar. Ah, de onde vim, para onde vou. Não, se o adolescente, porque isso é bem a cara dos adolescentes, né? É, Eu estou entediado. Então, se ele tiver a consciência de que ele está aqui nesse plano, né, do mundo, para
servir a Deus, amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai perceber que não dá tempo ficar perdendo tempo, né? Que ele tem algo a mais a fazer, ou para a mãe, ou para o pai, ou para o irmão, ou para a igreja, né? Ou com seus amigos. Ele vai perceber que, ou para o próprio Deus, né? Se dedicar mais, ter um momento devocional mais longo, né, Daniel? Que fica de lição para todos nós aqui. E eu estava lembrando de uma estratégia, Daniel, excelente, professor, para nós não esquecermos desse versículo, que é o versículo 27 de Lucas 10, né? Uma irmã auxiliadora, esposa do pastor, esqueci o nome do Ou pastor, de de Candelária. Candelária, É tem um branco Eliezer, agora. Eliezer, pastor Eliezer. Eliezer, Isso. Eliezer. A querida irmã auxiliadora nos ensinou uns dias, esses últimos dias até, né, dizendo que é o amor café. Esse é o amor café. Vamos conhecer o amor café? Aí todo mundo diz, ixi, café, eu gosto de café, mas amor café, não estou entendendo. E aí ela explicou que é uma estratégia de memorização, né, Daniel? A gente estava falando que tem que ativar a nossa memória, coloca aí nos umbrais da sua memória, né, o amor café, para a gente usar com nossos adolescentes, que é o quê? Amar a Deus de todo o teu coração. Que letra começa coração? C. De toda a tua alma, de todo o teu, de todas as tuas forças, né? Alma com A, forças com F, e por final de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus em que tanto? Com todo o meu coração, ser de café, com toda a minha alma, que tem no caso café, de todas as minhas forças, que tem F, e de todo o meu entendimento, que é a letra E. Então, esse é o amor café. Leva essa estratégia aí para os seus Para mim alunos. que gosta de café, então, é que eu não vou esquecer mesmo. Então, somos Glória a Deus. dois. Que bem, glória a Deus. É isso aí, tem que ser levado para a sala de aula. Isso aí nunca mais o aluno vai esquecer na vida dele. Amor café. Então, o amor café, precisamos, meu querido. Não é, querido, é importante a gente dizer isso, que esse amor que a gente está tratando aqui não é opcional. Não é algo que é bom que o crente tenha. É algo que precisamos, é questão de vida ou morte. Né? Aliás, basta lembrarmos aqui, a primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz, olha, isso é algo tão assim, importante que se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse o de profecia, se eu conhecesse todos os mistérios, irmãos, e os exemplos que ele traz são exemplos muito grandiosos. Né? Se eu tivesse uma fé que removesse montanhas, se eu tivesse toda a ciência do mundo, ele dá aqui uma ênfase enorme para mostrar que se você não tem amor, nada disso tem efeito. Nada disso lhe aproveita. Isso não tem mensagem de Jesus Cristo à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, aliás, lá em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala para a igreja de Éfeso, olha, igreja, vocês são exemplares em muitas coisas, vocês trabalham para mim, vocês não cansam, tenho visto a paciência de vocês, eu tenho visto que vocês testam que dizem apóstolos, mas eu tenho contra que vocês deixaram o primeiro amor. Né? Então, assim, faziam muitas coisas, mas o assunto principal, primeiro amor. E Jesus até fala, lembra, arrepende-se e lembra de onde caíste. Então, o amor que a gente está tratando aqui não é algo opcional, que a gente pode escolher ter ou não ter, é o que é necessário, sob pena de estarmos mortos, verdadeiramente. Né? Então, a gente tem que chamar atenção para esse senso de urgência, né, para o nosso adolescente. Então, lembrando aqui, né, para o tópico 3, ele fala também sobre o amor próximo, que é justamente uma consequência de você amar a Deus. Né? O próprio comentarista, ele diz aqui, quando o amor de Deus é abundante em nossos corações, não encontramos dificuldades para fazer o bem em prol das pessoas. É uma consequência. Né? Então, a gente deve sempre buscar estimular o nosso aluno a esse Daniel. tipo de prática. Pois não, E é muito. Há igrejas e há igrejas, né? Há membros e há membros, há pastores e há pastores.
assim como há pessoas em quaisquer outras áreas, mas eu quero colocar que nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos, e isso serve para os nossos adolescentes. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, né, em atividade. Estamos em atividade. E isso é bom. Estamos cantando, orando, falando, pregando, né? Estudando a Bíblia, frequentando bastante, encontrando com as pessoas. Mas o amor tem um caráter que tem a ver com proximidade, com intimidade também, com qualidade nessas relações sociais. Então, nós temos que ter, sim, proximidade para ouvir, para falar, nós temos que ter os amigos mais próximos. Isso é uma boa fala para os adolescentes. Nós temos sim que ter o pastor mais próximo, aquele com quem a gente tem mais tranquilidade para conversar, um líder, porque é esse amor que abre canais para que o amor ao próximo consiga ser efetivo. Sabe por quê? Porque se todos nós, Deus sabia tanto disso que ele disse, tem que amar o próximo, não adianta só amar a Deus. Porque na hora que o Espírito Santo não está conseguindo atuar na vida de alguém, infelizmente, e olha que Deus, ainda a gente sabe que isso existe, mas infelizmente Deus não manda logo o anjo Gabriel, não. Deus envia Gabriel mesmo aqui da terra, algum amigo, algum familiar, algum pastor, algum líder. Em outras palavras, eu estava dizendo, se você quiser chegar no céu, não dá para você chegar só amando a Deus e a mais ninguém. Não, Deus, é só Ele na minha vida, eu não tenho mais ninguém. Não, Deus nos criou para nos relacionarmos. Então, não tem como a gente só se ver na igreja, não. A igreja é lugar de conversa, a igreja é lugar de namoro, a igreja é lugar da gente compartilhar não somente coisas espirituais, mas também coisas difíceis, materiais, também de compartilhar dificuldades e também vitórias, né? A gente precisa encontrar na igreja esse espaço, isso precisa ser construído sempre. O amor ao próximo tem a ver com a relação com Deus, mas não só vertical, né? É uma relação com Deus, mas também horizontal. Você tem uma missão. Quando Jesus disse ide por todo mundo, em outras palavras, era ame todas as almas que tem nessa terra. É o trabalho de vocês. Eu não vou ficar descendo lá de cima, porque ele nem precisa disso, porque ele habita, né? Habita no meio de nós. Mas ele colocou essas premissas para nós, né? Algumas pessoas acham que Deus, né, é uma essência, é uma energia e tal. Mas não, Deus é uma pessoa. E ele colocou regras e formas da gente encontrar a salvação. Uma delas é amar ao próximo, né? Algumas pessoas colocam que tudo é espiritual. Não, irmão, às vezes você tem que pegar uma cesta básica e levar para o seu irmão. Você tem que chamar ele e dizer, irmão, você está vendo isso? Eu estou preocupado porque eu te amo, né? Porque você está indo por esse caminho. Não está indo por um caminho bom, não. Com adolescente é difícil, é isso. Mas como professores é importante a gente estar atento a isso. Alguns deles estão indo por caminhos estranhos, a gente está vendo e a gente, não vou dizer não, o pai e a mãe dele que diga. Isso é amor? Fica a Exatamente. reflexão. Fica a reflexão. Que é muito importante, né, queridos? A gente sempre está trazendo essas ideias, sempre com exemplos, né? São meus idades muito interessantes também, para mim, e alguns crentes, né? Alguns não gostam de ir para a igreja, não gostam de se congregar, e você se congregar é um ato de amor, né? Porque, afinal de contas, a mim estão seus semelhantes, a mim está a noiva do Cordeiro. Tem muita gente que fala até assim, eu amo Jesus, mas a igreja,
É uma frase assim que os irmãos podem notar, é uma contradição de termos, né? Não tem como você amar a cabeça de uma pessoa e desprezar o corpo. Ou então amar, por exemplo, Geridia, qual é o nome do seu esposo? É Bruni. Bruni, pronto, vamos dizer que eu Oi. sou amigo de Bruni. Aí eu digo assim, Bruni, olha, você é legal pra caramba. Olha, cara, você é meu amigão. Eu gosto muito de você, mas sua esposa é disso. Olha, que pessoa complicada, viu? Ela não tem condições de ter relacionamento com ela, não. Mas com você, você é gente boa. Como é que Bruno se sentiria, né? É muita Imagina só, irmão. incoerência, né? Pessoa coerente, porque se ele não gosta de você, você também gosta de você, porque são dois uma só carne, É, né? e ele Então, vai dizer assim, ô Daniel, que pena, porque eu dou a minha vida por ela. exatamente. Olha só, a pessoa que despreza a igreja despreza aquela por quem Cristo deu sangue. Então, quando a pessoa despreza a igreja, despreza, não quer ir para o culto, não quer estar desprezando o próprio Cristo, né? Então, é interessante que a gente, eu trago esse tema, né, porque tem muitos adolescentes que não gostam, né, que vão forçados para a igreja, né, e às vezes até essa insatisfação, à medida que eles vão crescendo, vai crescendo também, né, quando eles tomam a idade de decisão, eles acabam, pô, pronto, agora já que eu tenho minhas próprias pernas, agora que eu posso decidir por mim mesmo, eu não vou mais para a igreja. Muitos fazem isso, né, é interessante que o professor traga isso, porque fique na cabeça dele, ele nunca se esquece disso, né? E queira sempre estar se congregando, tá bom, querido? Então, de uma forma geral, essa também já é a nossa conclusão, né? O comentarista finaliza aqui dizendo que permitir o Espírito Santo guiar nossas ações é a melhor maneira de mostrar amor pelas pessoas, né? Eu acrescento aqui as disciplinas espirituais também, né? E por disciplinas espirituais, ler a Bíblia, oração, ir aos cultos, ir à escola dominical. Tudo isso são formas que Deus usa de aumentar o amor que nós temos em nosso coração por Ele e pelas outras pessoas também, tá certo? Então, essa é a conclusão, querido. Quero agradecer a todos, né, que nos acompanharam até aqui, né, em momentos de felicidade, estamos concluindo aqui mais um ano, né, na apresentação desse podcast, edição do número 14, né. Muito obrigado. Alguns aqui estão nos vendo pela primeira vez, outros já nos acompanham mais tempo, mas queremos agradecer a você, né, queremos desejar para você já aproveitar aqui, né, que a gente está na última, já está no finalmente do ano, né, desejar um próspero É, ano novo, que seja um ano muito abençoado, né, da presença de Deus na sua vida, tá bom? E queremos agradecer também aqui a nossa liderança, né, o pastor Marcinho, ao pastor Reinaldo, irmã Suene, que são as pessoas que dão esse apoio, que deram um grande espaço para o crescimento desse trabalho, né? Estamos muito felizes. Quero agradecer também a professora Gelídia, né, que esteve conosco aqui fielmente até o final, esteve aqui colaborando com esse trabalho, com as dicas, lições, né? E esperando, se Deus assim permitir, estar nos próximos anos bem, né? Juntos, com mais uma revista, né? Que já estamos, né? Uma nova revista aí no próximo domingo, né? E que Deus abençoe a sua vida. Quero passar a palavra também para a Emília para suas conclusões. é isso, minha gente. Tá vendo? A gente tem um advogado no podcast, ele torna o encerramento da lição todo formal. Mas, na verdade, eu fiquei muito feliz, né? Agradeço a Deus por estarmos aqui. Concluo também dizendo, reforce o seu amor para com o seu adolescente, estimule ele a amar os amigos, né? Providencie aí aquela dinâmica de encerramento da lição com muito abraço, com muita paz do Senhor, com muito até domingo, com muito feliz ano novo para que É eles verdade. se sintam, né? O amigo secreto é uma dinâmica bem legal, para que eles sintam realmente, se sintam cativados pela escola bíblica dominical. E, de fato, este ano, este trabalho, né, do podcast da IBD tem alcançado muito mais pessoas. É um privilégio estarmos aqui, temos este recurso. É a bênção de Deus, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, Deus abençoe a todos. Orem por nós, né, Dani? Com certeza.
E certeza. deixa o seu Oração like é e esse seus necessita, né? comentários aí. Sim, sim, com certeza. Deus abençoe, querido. E se Deus permitir, até 2024. A paz do Senhor.